Está gravando? Queridos irmãos e irmãs, nós hoje lemos mais uma parábola que aparece no capítulo 21 de São Mateus, um pouco antes do sermão escatológico, quando Jesus chega em Jerusalém e tem como destinatário imediato nada menos do que o grupo sacerdotal, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. É muito importante que nós tenhamos em consideração quem são esses destinatários imediatos, porque a parábola falará disso, falará deles, propriamente deles. E nós todos temos que olhar para isso com uma certa atitude de temor, porque o mesmo pode acontecer conosco. Escutar esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. A vinha, desde os tempos do profeta Isaías, como lemos na primeira leitura, é uma imagem para falar de Israel. Aqui, logo no final da primeira leitura, o profeta diz: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. O Salmo responsorial também trata o povo de Israel como vinha. Arrancastes do Egito esta videira, expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Ora, Jesus continua: pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Essa vinha é claramente uma cidade, que como as cidades antigas tinha muralha, como as cidades antigas tinham uma torre de guarda, para vigiar se não havia algum exército inimigo se aproximando. E o Senhor fez nela um lagar para esmagar as uvas. Ou seja, na expectativa de que a videira produzisse frutos suculentos, saborosos, fez ele um lagar. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. O Senhor arrendou a vinhateiros. Ou seja, esses homens eram apenas usuários da vinha. Eles alugaram-na, por assim dizer, para justamente produzirem, venderem, sobreviverem da vinha, para que a vinha pudesse ser cuidada, plantada, parte dos frutos fosse entregue ao dono. Mas, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro
e ao terceiro apedrejaram. Aqui é uma imagem clara dos profetas, claríssima. Esses emissários que ele envia para receber os frutos são os profetas que ele mandou para levar a sua mensagem de conversão no tempo adequado. Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Nós temos aqui a imagem perfeita do que aconteceu com vários profetas. Por exemplo, segundo a tradição judaica, o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo ódio que suscitou nos seus opositores. Segundo a tradição judaica, o profeta Jeremias foi apedrejado até a morte. E mais, como a parábola é dirigida à classe sacerdotal de Jerusalém, não se pode negligenciar o fato de que quando o povo volta da Babilônia, o sacerdote Esdras e o governador Neemias criam uma dinastia real sobre Judá, mas depois não se sabe bem o porquê. Os sacerdotes do templo de Jerusalém deram uma espécie de golpe e assumiram a liderança política do povo, acumpliciando-se com os impérios que se foram sucedendo. Os persas, os macedônios, por último, os romanos, que estavam ali nos dias de Jesus. Quando os sacerdotes assumiram o governo de Jerusalém, o que aconteceu foi que todos os profetas locais foram censurados, foram perseguidos, foram emudecidos. Os sacerdotes locais fizeram uma espécie de pacto com os sacerdotes de Jerusalém para que pudessem continuar exercendo o seu ofício ao menos uma vez por ano no templo, mas fato é que os profetas foram emudecidos. Portanto, o que Jesus está aqui relevando é um fato da mais alta importância na história de Israel. Um fato que, por assim dizer, denuncia o emudecimento do profetismo. Os profetas não podem mais pregar, não podem mais falar, não podem mais denunciar, não podem mais fazer nada, precisam voltar para a agricultura, como diz o profeta Zacarias, recebem uma marca para que se saiba que, efetivamente, eles um dia foram profetas, mas agora são tão somente agricultores. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. São esses profetas, silenciados quando a classe de Jerusalém tomou o poder e, portanto, os emudeceu. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles hão de respeitar. Toda parábola tem um elemento incomum, pitoresco,
que desperta o interesse dos ouvintes, algo que não segue a lógica, algo que transcende a compreensão natural. E esse elemento está aqui presente no versículo 37. Veja bem, qual é o pai que, depois de enviar empregados que foram mortos pelos vinhateiros, vai enviar o seu filho? Nenhum. Portanto, o que o Senhor está aqui relevando é que esse pai é um pai diferente. E esse filho é um filho diferente. Acerca do filho, ele mesmo diz de si: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la. Acerca do Pai, Jesus mesmo escutou: eu te glorifiquei e te glorificarei de novo, para mostrar que o Pai tem poder de enviar o Filho, que tem poder de dar voluntariamente a sua vida por nós, justamente porque tanto o Pai tem poder de dar a vida novamente ao Filho, como o Filho tem o poder de retomar a sua vida novamente. Portanto, aqui se revela como que um elemento enigmático. O Pai é Deus e o Filho também. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, levaram-no para fora da vinha e o mataram. Foi ao pé da letra o que aconteceu com Jesus. Por exemplo, no capítulo 19 do Evangelho de São João, o evangelista nos diz que eles levaram Jesus para fora da cidade, para um monte chamado Gólgota, e ali o crucificaram. E o autor da carta aos Hebreus diz: saiamos nós também com ele para fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. É exatamente o que acontece com Cristo. Ele é levado para fora da vinha, para fora da cidade de Jerusalém, e ali é morto. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Os sacerdotes estavam percebendo que aquela parábola era dirigida a eles. Então eles tiram a conclusão lógica. Como que dizendo: nós estamos entendendo que o Senhor está falando da gente. Nós estamos percebendo que o Senhor está falando de nós. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é um versículo do Salmo 117, que era arquiconhecido por todos os judeus, muito mais pelos sacerdotes, porque era um dos salmos da subida. Quando o povo subia para Jerusalém, um dos salmos que era rezado, que era cantado, era justamente esse. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos.
No Evangelho, nós temos algumas palavras que são, por assim dizer, centrais. A primeira palavra, ele arrendou a vinha a vinhateiros. Ele alugou a vinha a vinhateiros. Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque, num determinado momento, esses vinhateiros passam a tratar a sua vinha como propriedade sua. Ou seja, deixam de ser arrendatários dentro da sua cabeça, deixam de ser homens que alugaram a vinha e se pensam a si mesmos como donos, como proprietários. E o único proprietário do Israel de Deus é Deus. Não há outro proprietário. Ele é o dono. E nós que somos vinhateiros, a vinha de Israel foi entregue a um outro povo. Aqui Jesus está fazendo uma alusão à igreja, a nós todos, especialmente aos dirigentes. Nós não podemos perder a consciência de que nós não somos donos da vinha do Senhor. Ou seja, eu não posso chegar aqui mudando a doutrina ao meu bel prazer. Eu não posso chegar aqui fazendo dos sacramentos o que eu quero, colocando elementos meus, fazendo tudo de modo muito personalista, muito individualizado, de tal maneira que, se pudesse dizer, a missa do padre fulano é diferente da missa do padre cicrano. Não deveria ser assim. Nós não temos autoridade para mudar os mandamentos da lei de Deus. Como diz o profeta Isaías no capítulo 5 da sua profecia, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Deus acertará as contas com estes. A vinha não é minha, eu sou apenas um vinhateiro. E assim todos os pastores da igreja são apenas vinhateiros. Ou seja, nós cuidamos da vinha do Senhor. Nós zelamos pela vinha do Senhor, conservamos a vinha do Senhor. Mas não temos o direito de fazer dela o que nós quisermos, porque ela não é nossa. É isso que as pessoas, por exemplo, não entendem no mundo de hoje. Eles dizem, não, mas a igreja tem que mudar, a igreja tem que fazer assim, tem que fazer desse outro jeito, porque os tempos mudaram. Escuta, a igreja não é nossa. A igreja não é uma república que tem leis que são voltadas mediante um plebiscito. A igreja é de Deus. Foi Ele que a deixou como coluna e fundamento da verdade, e foi Ele que colocou nela apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, como diz São Paulo aos Efésios. E a nossa missão não é outra, senão a de custodiar a igreja de Deus, para que ela conserve a sua autenticidade. O que o Senhor quer de nós? Quer de nós frutos. Frutos. O que são frutos? Frutos são muitas coisas. Frutos são vidas transformadas, é a operação sobrenatural do Evangelho. Frutos são
dons que se manifestam, frutos são marcas de um caráter transformado pelo Evangelho, como diz São Paulo aos Gálatas. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, modéstia, domínio próprio. Fruto é uma igreja viva, como uma vinha que produz filhos para Deus. Como diz outro salmo da subida, a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Essa é a igreja fecunda, a igreja que produz fruto. Ou seja, quando nós, vinhateiros, conservamos a vinha do Senhor, ao invés de nos apropriarmos dela como se fôssemos seus donos, quando nós conservamos a sua doutrina imutável, a qual recebemos um depósito, que é o depósito da fé, professando a mesma fé que foi sempre crida, como diz São Vicente de Lérins, semper ubique et omnibus, sempre, em todos os lugares e por todos os fiéis. O que acontece é que aparecem os frutos de santidade. Quando nós olhamos para a história da igreja e vemos santos, vemos Deus operando realmente a ação divina, sobrenatural, em exercício. Então nós verificamos os frutos que o Senhor opera. Caso contrário, diz Jesus, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. Onde estão aquelas comunidades às quais escreveu São João no Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Filadélfia. Onde estão? Todos acabaram. Aonde está a florescente igreja no norte da África, que crescia de maneira incontrolável nos dias de Santo Agostinho? Não existe mais. Hoje são todos muçulmanos. O que está acontecendo com a Europa, que há 70 anos atrás era maciçamente cristã e agora decai na apostasia com uma velocidade inacreditável? Quando nós nos apropriamos da vinha e fazemos o que nós queremos e matamos o Filho, matamos a palavra do Filho, matamos a verdade do Filho, matamos a revelação do Filho, matamos os profetas do Filho, aqueles que ensinam a verdade. Quando nós mudamos o ensino, quando nós fazemos com que a palavra seja adaptada ao gosto do freguês, quando nós nos tornamos os vinhateiros homicidas da palavra, o reino de Deus nos é tirado. Tudo isso deve nos fazer pensar. São Paulo diz na segunda leitura: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Nós temos que conservar a doutrina dos apóstolos. Nós temos que conservar os seus sacramentos.
Nós temos que conservar o seu ensino moral. E fazê-lo não é ser conservador, como dizem muitos. Fazê-lo é tão somente ser fiel. É não se transformar em dono quando eu sou apenas um empregado. Que Deus nos ensine a ser servos para que nós conservemos a fidelidade ao Evangelho e não venhamos a cair no mesmo erro do povo judeu, que por sentir-se dono da palavra, rejeitou a própria palavra encarnada, levando o Senhor à morte violenta no Calvário.